Pilar, esse é o nome do meu canal e aqui neste canal eu falo a minha realidade. E eu observei no meu canal que a maioria das pessoas que me assistem são de 35 anos para cima. E eu já tenho muito mais que 30 anos. Aí então eu resolvi fazer um vídeo falando sobre o meu processo da menopausa, como eu passei pela menopausa. Se eu já estou, não sei, não entendo muito sobre isso, mas o que eu vou falar aqui é como foi o meu processo, o que eu passei, como foi, o que eu sentia. Então, quem se identifica com esse tipo de vídeo, você aí que está passando o processo da menopausa, fique ligadinho no vídeo que eu irei falar como que eu passei. Ou se eu ainda estou passando, eu não sei explicar bem, mas eu vou falar o que eu passei, tá certo? Eu hoje estou fazendo, agora esse mês eu fiz 49 anos. No ano de 2023 foi o ano mais difícil, foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Eu passei por um processo muito ruim. E eu já não sou tão novinha, então eu percebi que aquilo ali fazia parte do meu ciclo menstrual. E o ano de 2023, a minha menstruação, né? Ela começou a vir muito, mas era muito mesmo. Era a ponto de eu passar muitos dias em casa, sem sair para nenhum canto. Porque eu tinha que ficar ali quietinha, porque se qualquer movimentozinho que eu fizesse, o meu fluxo ele vinha muito. Então foi o ano de 2023 inteiro, eu assim, desta maneira. O meu fluxo de sangue muito, mas muito mesmo. Aí, quando acabou o ano de 2023, que entrou o ano de 2024, gente, eu comecei um processo terrível na minha vida. Foi uma mudança que deu assim no meu corpo, na minha vida, de 100%. Coisas que como é que eu posso falar? Coisas que me mudou demais no meu corpo. Eu comecei, gente, primeiro eu comecei, logo no comecinho do ano, eu já entrei o ano de 2024 muito mal, muito mal, muito mal. Era muita agonia que eu sentia, era uma ânsia, um desânimo. E ali ia passando os meses e aquilo ali não melhorava, não melhorava. Mas daí eu achava que era uma outra coisa. Aí eu fui pro médico, conversei com a médica, tudo direitinho, ela me explicou como tinha pessoas que agiam assim, tinha pessoas que sentiam assim. Então, gente, eu vou contar o meu processo. Esse foi o meu processo. E daí o meu fluxo de sangue, ele diminuiu um pouco, mas não foi tanto, mas chegou a diminuir. Mas aí eu comecei com essa agonia, era muita agonia. Eu não tinha ânimo para nada. Eu não tinha vontade de levantar da cama. Eu não tinha prazer em nada. Eu fazia porque eu tinha que fazer, porque aqui eu tinha uma função, eu tinha que cuidar da minha casa. Eu tinha que cuidar dos meus filhos. E foi assim, gente, um ano muito difícil mesmo. Aí o que acontece? Eu achei até que podia ser uma outra coisa, porque me deu muitas reações no meu corpo, muito reações ao contrário daquilo que eu era acostumada a viver. Aí a minha filha, ela disse: mãe, esse processo que a senhora está passando não é nada mais do que nada menos que o processo da menopausa. Dá tudo isso aí. Aí como a gente tem o YouTube, aí eu fui olhar, ver alguns vídeos e vi que realmente tinha esse sintoma da menopausa, né? E, gente, esse foi o meu processo da menopausa. Foi muito difícil, foi muito dolorido para mim. Eu não tinha vontade de nada, nada. Eu tinha uma insônia muito grande durante a noite.
Eu não dormia direito. E o pouco que eu dormia, eu acordava assim, no meio da noite, assustada, agoniada, e sem contar, gente, no calor. Eu passei a ter um calor que eu nunca senti um calor desse na minha vida. Nunca senti. Então foi o ano de 2024 inteiro. E outra coisa, gente, que eu sentia muito, muito mesmo, além do mal-estar, o desânimo, o desprazer, não tinha prazer em nada, não sentia vontade em nada, era muito, muito difícil. E eu, gente, pode acreditar, você sabe o que é? Até meu esposo comentava comigo assim, deve ser muito ruim você passar o dia inteiro se sentindo mal. Gente, a minha cabeça, eu ficava a cabeça zonza o dia inteiro. Eu passava 2, 3 dias boa, mas o resto da semana, gente, era aquela coisa ruim na minha cabeça. Aquela coisa ruim na minha cabeça. A cabeça tonta, a cabeça bêbada. Aí vinha aquela ânsia de vômito. Era muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu sei que eu passei um ano, foi o ano inteiro. Aí muitas pessoas falam, aí eu vi até um especialista falando na TV, que esse processo, tinha pessoas que passavam pelo menos 5 anos. Aí Jesus da glória, não existe isso, não tem condição de o ser humano passar 5 anos vivendo desse jeito, com tanta agonia, com tanta ânsia. A cabeça você não tem desenvoltura na cabeça, sua cabeça fica assim, ó. Eu passei por isso, gente. A minha foi assim. Foi muito ruim mesmo. Daí, gente, eu fui pra médica. Claro que a médica que eu fui foi a médica do postinho, gente. Eu fui pro postinho, ali a gente conversou bastante sobre a minha idade, sobre a minha menstruação, que a menstruação acontece essas coisas. Ela passou um medicamento pra mim. Eu tomei pouquíssimo desse medicamento, não tomei muito desse medicamento. Eu não aguentava fazer, ela falou para me fazer caminhada, mas eu não aguentava fazer caminhada, eu não tinha ânimo, eu não tinha força. Era muito ruim, gente, muito ruim mesmo. Mas daí acabou. Eu passei o ano de 2024 inteiro assim, foi um ano inteiro nessa agonia. Aí quando começou o ano de 2025, parece que foi assim, uma chave, foi uma virada de chave. Eu não sei, gente, se foi a troca de ambiente, que eu troquei de casa, eu fui morar em outra casa, e essa casa que eu tô morando hoje, ela me trouxe 100% na minha saúde. Eu não sinto mais o que eu sentia em 2024. O ano tá apenas começando, não é? Mas 2024 para mim foi um ano assim insuportável. Então eu entrei em 2025 uma virada na minha vida de 100% na minha saúde, na minha vida. Eu não sei se é porque o processo acabou, eu não voltei mais para médica, gente. Eu não sei se é porque eu troquei de ambiente ou não sei se foi as duas coisas juntas. Só sei que me trouxe, gente, uma paz. Eu comecei a dormir. Hoje eu deito, gente, eu durmo tanto que esqueço de acordar. Hoje eu durmo, hoje eu como, hoje eu ando, hoje eu tenho disposição para qualquer coisa que disser assim, vamos fazer, eu faço. Hoje eu tenho disposição. Então, gente, esse foi o meu processo da menopausa. Foi muito doloroso, foi muito assim desagradável. Mas para a glória de Deus, hoje com os meus 49 anos, eu me sinto outra pessoa. Outra pessoa, gente. Eu me sinto assim renovada. O que eu passei, assim, acho que foi aproximadamente um ano e meio, um ano. Eu envelheci de uma forma, envelheci mesmo assim, como é que eu posso falar? Envelheci em sentido de agilidade, de ânimo. Eu não tinha o ânimo que eu tinha para a vista da minha idade. Eu estava parecendo uma senhorinha de muitos anos. E aquilo me incomodava, porque eu não era daquele jeito. Mas, para a glória de Deus, o ano de 2025, para mim,
tá sendo maravilhoso. Eu não sinto mais, gente, nenhum sintoma da menopausa. Como você ouve os relatos pela TV, pelo celular, a única coisa que eu sinto ainda muito, mas muito mesmo, é o calor. É um calor, gente, é um calor. Mas não é comparável ao que eu passei em 2024. O calor que eu senti era muito grande. Eu chegava muitas das vezes, meus filhos me repreendiam. Eu sentia um calor, que vinha aquela coisa ruim. Que eu abria a geladeira e eu botava... Não, eu não botava à frente. Eu botava minhas costas assim, dentro da geladeira, para poder aquele ali refrescando dentro de mim. Era muito ruim, gente. Mas hoje eu passei. Hoje eu estou bem. Eu acabei de fazer 49 anos, hoje eu estou bem, eu me sinto muito bem, a minha saúde está muito boa, gente. Em relação de saúde, assim, problema de saúde, eu nunca tive nada, eu nunca tive pressão alta, eu nunca tive glicose alta, colesterol alto, gente, eu nunca tive essas coisas, e nem tenho. Eu sempre faço meus exames e eu não tenho nada disso. Mas o que eu passei foi muito difícil. Mas hoje eu não sinto mais isso. Só o calor. Mas o mal-estar eu não sinto mais. Eu não sinto mais aquela coisa, aquele desânimo, aquela preguiça. Eu não sinto mais, gente. Eu tenho uma preguiça natural, como todo mundo tem. Mas eu não sinto mais aquela coisa que me tomava, que eu só queria cama. Eu passava do sofá para cama, eu fazia o que tinha que fazer e vinha para cama. Eu ia para o comércio resolver alguma coisa, quando eu chegava, tomava banho e era cama. Era assim que eu vivia. Então, se tem alguém aí do outro lado passando por isso, saiba que vai passar. Mas são processos que não vai pular etapas. Tem que passar por aquele processo. Mas vai passar, gente. As mulheres aí de 30 anos, 40 anos, que estão passando por isso, que estão começando, não acho que é uma coisa grave. Não acho que é uma outra doença. Não é, gente. É a transição do nosso corpo entrando em outro sistema, em outra parte da nossa vida. Hoje, gente, sim, em relação à minha menstruação, que era muita, e as cólicas insuportáveis, eu ainda sinto bastante cólica. Mas o meu fluxo, ele diminuiu 80%. Eu ainda menstruo, a minha menstruação ainda vem, mas é pouquíssima. E se tem alguém aí passando por isso, com seus 35, 40, saiba que vai passar. E quando passar, pelo menos comigo aconteceu, que eu me sinto uma jovem de 25 anos. Eu tenho disposição hoje para muita coisa mesmo. Eu nem comentei sobre relação com o meu marido. Meu Deus, coitado do meu esposo, gente. Não existia mulher para ele. Era uma coisa assim, sufocante. Eu não suportava nem dormir com meu esposo. Era sério, era muito sério. O calor dele me incomodava. Que ele é calorento e eu com aquele calor, aquela coisa me incomodava. Eu preferia dormir longe dele do que dormir com ele na cama. Mas hoje, gente, eu não me sinto mais assim. Hoje eu estou sarada, isso não me incomoda mais. E eu creio que aí do outro lado, que tem alguém passando por isso, saiba que vai passar. E você vai passar por momentos bons, como eu estou vivendo hoje. Hoje eu tenho. E você fica sem paz. E hoje eu tenho paz. Eu estou vivendo em outro ambiente. Eu mudei da minha casa. Eu aqui estou na minha casa antiga. Mas aonde eu estou morando, eu não sinto mais aquele calor que me sufocava. Aquilo lá é muito ventilado, é muito arejado e me trouxe assim uma melhoria muito grande na minha vida. Então, gente, você que se identificou aí com a minha situação que eu passei, saiba que você está passando por isso, mas vai passar. E quando passar, você vai contar e vai ver que não volta mais. Vai ser só paz, tá certo? Eu quero agradecer você que ficou aí no vídeo. Quero agradecer por ter esperado um pouquinho para me ouvir. Então, gente, eu espero que eu tenha ajudado alguém aí do outro lado de alguma forma.
E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!